Meus irmãos, quero pedir licença para o pastor Clementino, para a gente antecipar a leitura oficial da ceia. Quero convidá-los a abrir a Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 34. 1 aos Coríntios 11, 17 a 34. Os irmãos acharam o texto? Amém? Amém? Eu vou ler na Almeida, revista e atualizada. Se tiver alguma pequena diferença aí da versão que você está lendo, pode acompanhar, você vai ver que vai ser uma diferença mínima, uma palavrinha ou outra. Mas eu vou pedir para você acompanhar e continuar com o texto aberto, porque a gente vai se referir ao texto ao longo da mensagem hoje. Diz assim o texto sagrado. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. E agora a gente pisa o solo sagrado do texto oficial que lemos em todas as nossas celebrações da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar, pedir para Deus falar conosco por meio da sua palavra. Pai amado, que texto maravilhoso que nós lemos. Esta porção da tua palavra inspirada, que é autoridade sobre as nossas vidas, a vida da nossa igreja, e que nos revela tanto da tua vontade e da tua verdade para nós, Pai. Nós te louvamos porque podemos abrir esta palavra hoje e nos encontrar contigo por meio dela. Pedimos que o Senhor envie para os nossos corações o teu conselho e que o Senhor nos ajude, através dessa passagem, através da nossa celebração, através dos elementos da ceia, a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos mantém em pé, aquilo que nos dirige os passos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, confiados na tua graça, na tua misericórdia, na ação do teu Espírito e firmados e sustentados pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, em nome de quem oramos. Amém.
Aqueles que não têm esperança, os ímpios, bebem para esquecer. Nós que temos esperança, e cuja esperança está em Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu por nós, de quem nos referimos todas as nossas reuniões, e em especial nas nossas celebrações da ceia, nós bebemos para lembrar. É para isso que nos reunimos aqui, para nos lembrar, em memória de mim. Esta reunião é uma reunião de um memorial, que nos aponta algumas coisas que nós não podemos de jeito nenhum nos esquecer. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos, com base nesse texto, sobre algumas coisas que nós não podemos jamais nos esquecer. Coisas que o apóstolo Paulo queria que os seus primeiros leitores, os crentes da cidade de Corinto, se lembrassem. Aqueles crentes que ele tanto amava, com quem ele tinha passado 18 meses da sua vida na implantação da igreja, ensinando a palavra de Deus, treinando pessoas, estabelecendo um ministério ali. Aquela igreja que ele tanto amava, mas que ele sabia também ter muitos problemas, muitas dificuldades, e necessitar de muitas correções e conselhos. Conselhos baseados na autoridade da revelação de Deus. Seus primeiros leitores tinham de se lembrar de algumas coisas. E nós também. A primeira coisa que Paulo quer que os crentes de Corinto se lembrem, e servem para a gente também, é dos irmãos. O primeiro conselho que eu tenho para dar para os irmãos, e para mim mesmo, aqui, com base nesse texto, é: lembra-te dos teus irmãos. Lembra-te dos teus irmãos. Essa é a primeira coisa que o irmão tem de se lembrar. Os crentes de Corinto, parece que eles estavam com uma dificuldade de se lembrar dos seus irmãos. Paulo diz aqui para eles, no texto que a gente acabou de ler, nos versículos 20 e 21. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Você se lembra que naquela época não havia templos como esse daqui, por exemplo. E os crentes de uma cidade, eles tinham de se reunir nas casas. E é óbvio que eles precisavam se reunir nas casas das pessoas mais abastadas, onde cabia mais gente. Dizem alguns estudiosos que lá em Corinto devia ter cerca de 200 a 300 crentes. E eles se reuniam em casas, e as maiores casas lá deveriam comportar razoavelmente umas 50, 60, até 70 pessoas. Isso daqueles que eram mais ricos. E eles celebravam a ceia semanalmente, muito provavelmente aos domingos, todas as semanas, lá todos os domingos, comemorando a morte e a ressurreição de Cristo. E essa ceia que eles celebravam não era uma refeição simbólica, como nós celebramos hoje, era uma refeição de verdade. Em Corinto, a gente descobre que eles comemoravam uma refeição que alguns chamavam de festa ágape, ou festa do amor, mas que estava unida à celebração da ceia. É por isso que aqui Paulo fala que, depois de cear, eles precisavam tomar o vinho e se lembrar da aliança firmada no sangue de Jesus. Eles se reuniam, e muito provavelmente, havia alguns tipos de festa naquela época. Um tipo de festa era o tipo da festa americana, que a gente, pelo menos na minha época, a gente chamava de festinha americana. Que todo mundo levava um prato e a gente colocava na mesa e depois compartilhava esses pratos com todo mundo. Tinha esse tipo de festa naquela época. Mas muito provavelmente não era assim que se celebrava a ceia. As pessoas mais abastadas emprestavam suas casas e ofereciam comida. Aqueles que chegavam primeiro ficavam nos melhores cômodos da casa, numa espécie de sala de jantar, e tomavam toda a refeição antes dos que chegavam depois. Aqueles que chegavam depois não estavam atrasados por algum luxo. Eles se atrasavam para a celebração porque muitos deles eram trabalhadores braçais ou escravos. Numa cidade que tinha 2 grandes portos,
boa parte deles trabalhava como estivadores nesses portos. E o trabalho deles era extenuante, ia até o comecinho da noite. Alguns que não trabalhavam nos portos, trabalhavam transportando cargas de um porto ao outro. E quando eles chegavam na reunião da igreja, eles chegavam exaustos. Eles estavam fatigados, famintos, sedentos, depois de um dia inteiro de trabalho braçal. E o que eles encontravam? Uma comunidade de crentes fartos, e segundo o apóstolo Paulo diz, alguns deles bêbados. Tendo tomado a refeição, que deveria ser a ceia do Senhor, e tomado o vinho, que deveria ser o vinho da nova aliança, firmada no sangue de Cristo, eles já tinham se empanturrado e não haviam esperado ninguém. É por isso que Paulo diz, será que é correto que enquanto alguns de vocês estejam fartos ou embriagados, outros estejam com fome, passando fome? Será que é justo que eles enfrentem essa humilhação? O conselho dele para eles é, esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. Ele está dizendo aqui para os coríntios, lembre-te dos teus irmãos. Lembra-te dos teus irmãos. Se as tuas necessidades já estão saciadas, lembra-te dos teus irmãos. Se você já está bem resolvido dentro da sua família, com seus compromissos, com o seu trabalho, com a sua carreira, lembra-te dos teus irmãos. Se você já tem amigos aqui na igreja, e você pode compartilhar com eles os teus problemas, se você faz parte de um grupo de comunhão cristã aqui dentro, lembra-te dos teus irmãos. É como se Paulo estivesse dizendo para eles, a hora que vocês forem partir o pão, lembrem-se daqueles que não estão aí. A hora que vocês forem beber o vinho, lembrem-se dos que não estão aí. Esperem por eles. Esse é o conselho de Paulo. Espere pelos pobres, espere por aqueles que estão famintos, espere por aqueles que estão atrasados. Lembra-te dos teus irmãos. O segundo conselho que Paulo dá para eles aqui, serve também para a gente, é lembra-te dos teus pecados. É por isso que o texto que nós usamos na ceia todos os meses, começa com essas palavras. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Uma tradução melhor, segundo alguns intérpretes da Bíblia, é na noite em que estava sendo traído. A primeira informação que a gente tem aqui na celebração da ceia é que ela foi simultânea ao ato do maior pecado que se podia cometer. E por que eu chamo de maior pecado? Porque a gravidade da ofensa sempre há de ser proporcional à dignidade do ofendido. E aqui neste pecado, Judas estava traindo o Senhor dos senhores, vendendo o Senhor por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Ele estava vendendo o Senhor de todos os senhores, o maior de todos os pecados. Pecado é uma coisa de que os crentes em Corinto entendiam muito bem. Havia uma porção de pecados naquela igreja. Paulo mesmo diz que eles tinham sido salvos de uma porção de situações de pecado, mas que muitos deles estavam reincidindo dos pecados. Havia entre eles até quem estivesse envolvido num caso de uma paixão tórrida, de um relacionamento adúltero e incestuoso com a mulher do seu próprio pai. Eles tinham um bocado de problemas lá, de imoralidade, de idolatria, de contendas entre si. E Paulo está dizendo aqui,
uma coisa de que temos de nos lembrar é dos nossos pecados. Lembra-te dos teus pecados. Lembra-te de quem você é. Lembra-te das tuas fraquezas e das tuas fragilidades. Lembra-te de que você não está preparado para esta refeição. Lembra-te dos teus pecados. É por isso que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Temos de olhar para dentro de nós mesmos e nos lembrar de quem nós somos. Lembra-te dos teus pecados. Outra coisa de que nós temos de nos lembrar quando estamos aqui, nessa celebração da ceia, nessa reunião que fazemos em memória, caberia neste conselho: lembra-te do teu perdão. É por isso que ele diz: na noite em que estava sendo traído, o Senhor Jesus tomou o pão, dizendo: isto é o meu corpo, dado por vós, ou partido por vós, ou entregue no lugar de vós, no vosso lugar. Lembra-te do teu perdão. Porque se você ficar só se lembrando dos teus pecados, você não vai sobreviver com boa consciência. Você se tornará um cínico ou um cético. Mas você precisa ser um crente. E a única maneira de se sustentar como crente é lembrar-se dos seus pecados, mas lembrar-se do perdão. A noite da maior de todas as ofensas também foi a noite da maior de todas as ofertas. Na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o cálice em sua mão e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. É preciso se lembrar disso, se lembrar do perdão. É por isso que ele diz, depois de falar: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como ele conclui esse texto? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim não coma, e assim não beba. É isso que ele diz? Ou é o contrário disso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão, e assim beba o cálice. Olha para dentro de você mesmo, vê quem você é, vê quão indigno você é, mas lembra-te do perdão. Porque essa reunião é uma reunião feita para que celebremos isso, para que nos lembremos disso, da maior de todas as ofertas. Martinho Lutero, o grande reformador, quando ele escreveu um documento falando sobre os sacramentos ou as ordenanças, entre elas a ceia do Senhor, ele está estabelecendo um novo modelo de liturgia para a celebração da ceia. À sua época, exigia-se que para participar da ceia, as pessoas, antes de comungar, elas precisavam confessar ao clérigo os seus pecados. E essa confissão é o que autorizava as pessoas a participar da ceia. Martinho Lutero tem de lidar com isso. Outras pessoas diziam que a única maneira apropriada de você participar da ceia era fazendo longos períodos de oração, de consagração e de jejuns, senão você não estava apto para participar da ceia. Mas ele diz o seguinte, respondendo à pergunta de como é que um cristão se prepara para a ceia, abre aspas, a maior preparação para a Santa Ceia é uma alma atribulada por pecados, morte e tentações, faminta e sedenta de ajuda e de força. Há dois tipos de pessoas aqui hoje.
Há as pessoas que olham para esta mesa e se sentem dignas daquilo que está posto sobre esta mesa. E há as pessoas que olham para esta mesa e se sentem indignas do que está posto sobre esta mesa. Só um destes grupos pode comer o pão e beber o vinho dignamente. Qual será esse grupo? É preciso fazer um exame de consciência antes de participar dessa celebração. E se você, ao fazer um exame de consciência, se sentir indigno, lembra-te do teu perdão. Mas se você fizer um exame de consciência e se sentir digno, eu nem tenho o que te dizer. Eu não tenho nada a te oferecer. O Evangelho não tem nada para te oferecer. E note que essa questão aqui de comer e beber digna ou indignamente tem a ver com aquilo que ele chama de discernir o corpo. Que os intérpretes dessa passagem aqui, eles ficam na dúvida do que é que está sendo dito aqui. Se é o corpo de Cristo na cruz, se é o sacrifício referido por esses elementos da ceia, ou se é o corpo de Cristo, a igreja, a comunidade da fé. Alguns acreditam ser as duas coisas por serem ambas inseparáveis. Eu acho que eu estou nesse segundo grupo. Mas esse contexto imediato da passagem está descrevendo como eles tinham problemas na comunhão. Como eles estavam com dificuldades de se lembrar dos irmãos e de esperar pelos irmãos. Como eles estavam sendo disciplinados por isso, a ponto de haver entre eles pessoas doentes, pessoas fracas, e alguns terem sido ceifados já, por disciplina. É bem provável que essa dignidade ou indignidade em participar da ceia tenha a ver com o quanto você se lembra dos seus irmãos, o quanto você honra os seus irmãos, o quanto você serve aos seus irmãos, o quanto você perdoa os seus irmãos, o quanto você espera por eles. De qualquer forma, não discernir o corpo significa não honrar, não valorizar, não reverenciar o sacrifício de Cristo. E o resultado desse sacrifício, que é essa nova comunidade, a comunidade da fé, dos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. De qualquer forma, comer e beber indignamente não tem a ver com uma falha pontual que você tenha cometido ao longo da semana, mas tem a ver com uma atitude de soberba e de arrogância, ou em relação ao seu irmão, ou em relação ao próprio Cristo da cruz. Se você hoje, ao fazer um exame de consciência, se sentir indigno, eu sou tentado a dizer que a ceia existe para você. Se você hoje fizer um exame de consciência e se sentir apto, se sentir digno, se sentir confortável, eu receio ter de dizer que talvez não seja para você. Porque na noite do maior pecado, Jesus nos fez a maior de todas as ofertas. Àqueles que têm consciência de pecado, a oferta sempre estará de pé. A quarta coisa que eu digo que a gente deve se lembrar, com base nesse texto aqui, é: lembra-te da tua missão. Porque ele diz que quando nós comemos este pão, ou bebemos esse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Nós achamos o maior de todos os tesouros, o perdão dos nossos pecados, na morte substitutiva, o Cordeiro morto na cruz. Só que não foi só por nós. Nós temos de anunciar essa verdade. Nós temos de repartir essa verdade.
Nós temos de anunciar, de comunicar, de proclamar, porque é para isso que Deus nos colocou aqui. A igreja existe como uma comunidade que cumpre a missão. Perdoados, perdoadores, que anunciam o perdão. Que vivem o perdão e proclamam o perdão. Anunciamos a morte do Senhor. Essa é a nossa mensagem. Lembra do que Paulo disse que gostaria de pregar e que pregava de fato? Decidi pregar uma coisa só: Cristo crucificado. Anuncia isso. Eu tenho 2 perguntas para fazer para você e elas podem ser bem inconvenientes. Quem aqui conhece alguém que não conhece a Cristo? Levanta a mão. O que você está fazendo por isso? O que você tem feito por elas? Proclamar o perdão, proclamar o Evangelho, dar testemunho do Evangelho, dizendo sobre aquilo que Deus fez na sua vida, a vida de uma pessoa indigna. Falar sobre essa oferta da graça, da misericórdia, do perdão, da morte substitutiva de Cristo aos pecadores. É para isso que estamos aqui. A 5ª coisa que você deve se lembrar é: lembra-te da tua esperança. Lembra-te da tua esperança. É por isso que ele diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a nossa bendita esperança. A nossa esperança não está aqui. Não está num projeto político, não está em grandes aspirações materiais, não está num projeto de vida, não está na realização de sonhos terrenos. Lembra-te da tua esperança, até que Ele venha. A ceia nos convida a olhar para trás, para a morte de Jesus, mas também para frente. Lembra-te de ter esperança. Paulo insiste em dizer que as nossas dores e aflições do tempo presente duram um só momento, mas a glória que em nós será revelada durará para sempre. Um pouco antes de partir, Jesus estava falando com os seus discípulos sobre os sofrimentos que eles iriam enfrentar no mundo. E ele começa a comparar os sofrimentos dos discípulos de Cristo com as dores e aflições, as dores lancinantes de uma parturiente. Ele diz: as dores de vocês são como as dores de uma mulher em trabalho de parto. Parece que vocês não vão sobreviver, parece que vocês não vão aguentar, mas quando esta mulher tomar nas suas mãos o seu filho, toda a dor, toda a angústia, toda a aflição será passado. Ele diz assim em João 16: depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem. Assim também agora vós tendes tristeza. Olha aqui, ó. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Olha isso. Agora vocês vão ter tristeza, mas outra vez eu verei vocês. O vosso coração se alegrará. Olha que promessa. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Também agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Você tem um encontro marcado com aquele que virá para te ver. E o seu coração se encherá de alegria. Uma alegria que ninguém
poderá tirar. Nem a morte, nem o luto, nem a tristeza, nenhuma angústia, nem o pecado, nenhum desespero, nenhuma solidão. Nada poderá tirar. Como as dores do trabalho de parto. Vai chegar um momento em que ele vai se aproximar de você e tudo terá passado. Quem aqui é pai já teve de acudir um filhinho, uma filhinha que caiu no chão e se machucou, sabe o que é isso? Você corre até a criança, pega ela no colo, pega o machucadinho dela, esfrega a mão bem devagarzinho e diz: passou, 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 passou. Jesus está dizendo aqui que vocês vão ter aflições, mas um dia eu venho correndo na tua direção, te pego no meu colo, te pego em todos os teus machucados e digo: passou, 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 passou. Passou. Ainda não, mas um dia você ouvirá: passou. A última coisa para você se lembrar, e é a mais importante de todas. Eu deixei para o final a mais importante. Ele está dizendo para a gente aqui, através da celebração da ceia. Jesus instituiu a celebração da ceia para a gente se lembrar de algumas coisas. Lembra-te dos teus irmãos. Lembra-te dos teus pecados. Lembra-te do teu perdão. Lembra-te da tua missão. Lembra-te da tua maior esperança. Mas isso aqui, antes e acima de tudo, lembra-te de Jesus. Lembra-te de Jesus. Jesus falou: é em memória de mim. Todas as vezes que vocês tomarem esse pão e comerem esse pão, fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês pegarem esse cálice e beberem desse cálice, fazer isso em memória de mim. É em memória de Jesus. Nós estamos aqui por causa dele. Todas as reuniões cristãs precisam ser reuniões centradas em Cristo. Ele é o centro de todos os nossos cultos. Especialmente deste. Tudo nesse culto remete a Cristo. O pão, a carne de Cristo. O vinho, o sangue de Cristo. Os irmãos de Cristo. A pregação é a palavra de Cristo. O louvor é o louvor para Cristo. As nossas orações são em nome de Cristo. Tudo é por Ele. Lembra-te de Jesus. Não tem como pensar nessa passagem sem se lembrar de Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. Na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 8, ele dá exatamente esse conselho para Timóteo. Ele fala: lembra-te de Jesus. Lembra-te de Jesus. Paulo está preso pela segunda vez. Agora ele não está mais numa prisão domiciliar. Ele está na prisão Marmetina, em Roma. Jogado no fundo de um calabouço subterrâneo. Um lugar frio, um lugar escuro, úmido, que cheirava a urina e a fezes, onde havia pouca comida, e as autoridades romanas faziam de tudo para impedir os amigos de Paulo, os discípulos de Paulo, os irmãos de Paulo, de encontrá-lo. Ele não esperava mais nada. Ele não esperava mais absolvição. A única coisa que ele esperava é que o sangue dele fosse derramado como um sacrifício. Ele diz para Timóteo: Timóteo era um jovem discípulo, decente, muito inteligente, leal, mas ele muito provavelmente tinha uma tendência à timidez e à covardia. Paulo se vê naquela situação, preso em algemas, no fundo de um calabouço. E ele está preocupado com Timóteo, porque ele sabe que ele está numa corrida de revezamento e que chegou a hora dele passar o bastão.
E ele está apostando tudo naquele jovem discípulo. Mas ele está com medo do jovem discípulo jogar a toalha e desistir. Ele diz para ele: lembra-te de Jesus. Toma parte comigo nas minhas aflições. Tenha coragem como um bom soldado, como um bom atleta, como um bom lavrador. Vá até o fim. Ele diz: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Lembra-te de Jesus. Todas as vezes que eu leio essa passagem de 2 Timóteo 2,8, eu me lembro da história de um homem chamado Roger Olson. Aliás, Bruce Olson. Ele foi um missionário americano que nasceu em 1941 e atendeu ao chamado de Cristo para fazer missões entre os índios da Colômbia e da Venezuela. Só que no campo missionário, ele perdeu tudo. Ele perdeu seus amigos, ele sofreu ameaças de morte, perseguição, ele ficou doente. Ele recebeu tardiamente a notícia da morte da sua noiva, que ele tanto amava. E num determinado momento da sua vida, lá no finalzinho do livro, o livro que ele conta a sua história chama Por Esta Cruz Te Matarei. Lá no finalzinho do livro, ele diz: eu comecei a pensar, será que valeu a pena? Eu perdi tudo. Ele havia acabado de sepultar um amigo, chamado Bob, que estava no ministério com ele. E aí ele diz que ele levantou os olhos, e com os olhos do seu coração ele viu no alto de uma colina um homem, lutando para subir a colina com um peso enorme nos ombros, com as costas dilaceradas, com os olhos inchados, humilhado, cuspido, torturado, traído. Mas ele subia aquela colina com um peso nas costas, e era a cruz. E ele diz que, olhando para aquela cruz, de que ele se lembrou, ele disse: por esta cruz, vale a pena. O que é que você já perdeu? Quantas coisas você já teve de sepultar? Talvez seus sonhos, seus projetos? Quanto de futuro você já deixou para trás? Lembra-te de Jesus. Lembra-te daquele homem na colina carregando a sua cruz. E eu quero pedir licença nessa hora para fazer referência ao meu paizinho. Todos os anos, no dia dos namorados, o nosso paizinho nos acordava, a mim ou a um dos meus irmãos, e ele dizia para a gente: vamos comigo ali. E a gente sabia onde era ali. Era alguma floricultura na avenida próxima de casa. Todas as vezes era a mesma coisa. 12 de junho, vamos comigo ali. E a gente ia com ele, e ele escolhia sempre, era quase sempre a mesma coisa. Um buquê de rosas vermelhas, porque ele se lembrava de que era a cor da paixão. A minha mãe sempre dizia: Clê, não precisava, mas ela sempre esperava. Eu estava bem do ladinho dele no dia em que ele se despediu dela pela última vez. Ele tinha uma rosa colombiana vermelha na mão. Eu não sei quem deu essa rosa para ele, se foi a Mirinha. Tinha uma rosa na mão. Ele estava bem encostadinho do meu lado, olhando o amorzinho da sua vida descendo, e ele deu um beijinho naquela rosa, jogou, e eu estava do lado dele, e ele disse: eu te amo, Aide. Depois daquele dia, isso faz 6 anos, 13 dias, 8 horas e meia. Depois daquele dia, todos os dias que eu trombo com ele,
eu dou aquela olhadinha para ver se ele ainda está de pé. E ele está. Depois daquilo, ele construiu essa igreja. Ele ordenou pastores, consagrou presbíteros e diáconos, reformou outros prédios. E chegava todos os dias, minutos antes de subir para o culto, tomava o seu banho, depois de ter visitado as obras, passava uma flanela nos seus sapatos e subia para louvar a Deus. E todas as vezes que eu olhava para ele fazendo isso, eu sabia que estava diante de alguém que se lembrava de Jesus. Lembra-te de Jesus. Se você sepultou as pessoas que você amava e isso tem rasgado o seu coração, lembra-te de Jesus. Se na sua vida não aconteceu o que você esperava e deu tudo errado, lembra-te de Jesus. Se você não tem mais esperanças de consertar o seu casamento, de reconstruir a sua história, lembra-te de Jesus. Se as pessoas de quem você dependia não estão mais ao seu lado e não podem mais te socorrer, lembra-te de Jesus. Lembra-te daquele homem subindo aquela colina com aquele peso nos ombros, com aquela coroa de espinho na testa, machucado, ferido, atormentado pela dor. Lembra-te de Jesus, porque foi por você que ele fez isso. Foi a sua vida que ele quis redimir. Foi você que ele quis resgatar. E é para você que ele virá e dirá: passou, passou, passou. Lembra-te de Jesus. Lembra-te de Jesus. É só por isso que estamos aqui hoje. É para nos lembrar dele. É em memória dele. É em nome dele. Como aquele missionário se perguntou: vai valer a pena? Vai valer a pena? Vai valer a pena? Por esta cruz vale a pena. Por Jesus Cristo vale a pena. Amém.